Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de abril de 2021. Hoje é quinta-feira, tá legal? E hoje a gente vai estudar um pouquinho de história. A gente vai falar sobre os objetos que contam as histórias e sobre os documentos pessoais, tá bom? A nossa matéria tá lá no livro, na página 357 até a página 361, tá legal? Bom, na semana passada, a gente conversou, aqui em sala inclusive, e por vídeo também, para quem assiste, a gente conversou sobre a família e sobre a importância de ter uma família, né, que a gente sempre conversa, inclusive ontem nós conversamos sobre isso. E a gente conversou que às vezes a vovó, o vovô, né, o papai, a mamãe, eles contam algumas histórias pra gente, para que a gente possa entender a nossa vida, pra gente conhecer a nossa história e a história da nossa família. Bom, os objetos, eles também contam histórias. O que são objetos? Objetos são coisas que não têm vida, tá legal? Objetos são coisas que não têm vida. Por exemplo, o quadro é um objeto, o telefone é um objeto, a caneta é um objeto. Então, e tem objetos que contam uma história. Por exemplo, daqui a um tempo, quando vocês forem mais velhos, daqui a 10 anos, que vocês já estiverem lá com seus 18 anos, pode vir uma criança que hoje talvez ainda não tenha nascido ou ainda é bebezinha, e ela pode ver uma máscara como essa daqui e perguntar pra vocês assim: Verônica, pra que serve isso daqui? Essa máscara aqui serve pra quê? Essa máscara é uma máscara descartável, tá, gente? Serve pra que essa máscara? Aí vocês vão contar a história através de um objeto. Vocês vão olhar pra máscara e vão falar assim: olha, lá em 2020, aconteceu que a gente enfrentou uma pandemia, a pandemia do Covid-19, e a gente precisava usar máscara pra gente poder se proteger. Então a máscara ficou mundialmente conhecida e mundialmente obrigatória, e todo mundo tinha que usar máscara. Vocês acabaram de contar uma história através de um objeto. Na página 257, a gente vai ver que tem alguns exemplos de alguns objetos que contam algumas histórias. Por exemplo, o álbum de fotografias. Se vocês abrirem um álbum de fotografias, vocês vão ver fotos antigas e que vão trazer a lembrança de certos acontecimentos e vão recontar para fazer você lembrar daquela história, fazer você lembrar daquele momento. E vocês vão observar com isso que a foto também conta uma história. Um livro, uma receita bem antiga, uma louça bem chique de porcelana antiga, que às vezes a bisavó ganhou no casamento dela e guardou. Aí toda vez que alguém entra na casa dela: nossa, que louça linda! Ela fala: ah, essa louça aí eu ganhei lá no dia do meu casamento, aconteceu isso. E ela vai contando uma história através de um objeto, tá legal? Na página 358, ainda assim falando sobre objetos, a gente vai reparar que os objetos, eles vão se modificando conforme o tempo. Na página 358, a gente vai ver que tem como exemplo um ferro de passar roupa à base de carvão, porque há muitos anos atrás a energia elétrica não existia. E aí, para isso, eles precisavam aquecer algumas coisas e eles usavam o carvão. É aquele carvão igual a gente usa na churrasqueira, mais ou menos isso. Então, eles usavam o ferro de passar roupa com carvão, esquentavam o ferro com o carvão, né, e passavam as roupas. Hoje em dia, a gente bota na tomada, ele esquenta sozinho e a gente passa a roupa. Inclusive, crianças, vocês não podem fazer isso, tá bom? Como o tempo vai passando e as coisas vão se modificando conforme a nossa necessidade, hoje em dia, se vocês forem em lojas como a Polishop ou até mesmo na internet, vocês vão ver que hoje em dia existe um aparelho que ele passa roupa a vapor. Você às vezes não precisa nem botar na tomada, às vezes é a bateria, entendeu? Você tem que botar para carregar. A gente pode falar também sobre os telefones. Os telefones antigamente eles tinham letras, eles tinham teclas, números, antenas. E hoje em dia não são assim. Hoje em dia a gente mexe no telefone só tocando na tela, como se fosse um espelho, né, um vidro. E esse sensor ele é capaz de captar aquilo que a gente quer fazer, né, e
e dá a ordem. Então a gente vê que os objetos eles vão se modificando, mas mesmo assim ainda eles contam as histórias. Acabei de contar a história para vocês de como era o ferro, e ele ainda existe hoje, mas é modificado conforme a nossa necessidade. Tá legal? Na página 359, a gente já começa a falar sobre os documentos pessoais. O que são os documentos pessoais? Documentos pessoais, gente, todo mundo tem. E todo mundo realmente tem que ter. O primeiro documento que a gente tem na nossa vida, quando a gente nasce, assim que a gente nasce, a gente recebe a certidão de nascimento. E nela contém o nosso nome completo, o nome dos nossos pais, o nome dos nossos avós, o endereço de onde a gente nasceu, a hora que a gente nasceu, o país que a gente nasceu, o estado que a gente nasceu, vem tudo ali. Logo depois, a gente recebe a carteira de vacinação, que é aquele livrinho que anotam as vacinas que a gente já tomou ou as vacinas que a gente ainda vai tomar, tá bom? A gente tem o CPF também, que é o cadastro de pessoa física. Todo mundo tem um número específico, nenhum número no mundo é igual, tá legal? Na identidade, tem a nossa foto, tem a nossa digital. A digital, ó, é esse... Se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão ver que tem umas linhazinhas do nosso dedinho, todos os dedos, né? Mas geralmente a gente usa esse dedinho aqui na digital, tá bom? Tem a nossa digital, que também é única, ninguém no mundo vai ter uma digital igual a você. Você pode ter um irmão gêmeo que ele não vai ter a mesma digital que você, a digital é única. E na identidade tem o seu nome completo, uma foto sua, sua digital, a sua assinatura, nome dos seus pais. Mas tem um númerozinho, que esse númerozinho, ele é chamado de RG, Registro Geral. E esse número também é único. Ou seja, vocês já perceberam que os nossos documentos são pessoais e únicos. Ninguém tem nada igual e só a gente pode usá-los. A gente usa a carteira de identidade para poder se identificar, tá bom? Tem outros tipos de documentos também, CPF, passaporte, que é o documento que nos permite viajar para fora do país, carteira de habilitação para quem é maior de 18 anos e quer ter a licença para dirigir. Nós temos diversos tipos de documentos, tá legal? Na página 360 e 361, a gente tem alguns exercícios para vocês fazerem. Nas outras páginas também tem, mas é bem pouquinho, tá bom? Mas vocês vão tirar de letra, porque vocês são muito inteligentes. A tia Flávia tá morrendo de saudade de vocês e deseja um bom final de tarde. Amanhã ainda tem aula, sexta-feira, tá legal? Eu espero que tudo volte ao normal para que a gente possa se rever, tá legal? Um beijo e até amanhã.